Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a rua comercial mais importante de Florianópolis. Hoje a gente vai começar a descobrir um pouco do centro histórico dessa cidade, inclusive dar uma passadinha no museu. Quer vir junto? É só te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa diretamente do Centro Histórico de Florianópolis. Estamos no encontro das ruas 7 de Setembro e Felipe Schmidt. A rua Felipe Schmidt, como vocês podem ver, é a principal rua de comércio aqui da capital catarinense. E a gente está num trecho em que é o calçadão. Aqui para nossa esquerda fica a Praça Pio XII, que antes era conhecida como Largo dos Fagundes. E essa praça aqui já teve várias funções, inclusive aqui já teve uma bica d'água. Isso lá antes de 1911, que foi quando começou a ter rede de água aqui na cidade. E essa parte do calçadão aqui passou a ser colorida dessa forma lá em 2023, quando teve por aqui o festival Street Art Tour, que é um festival de arte urbana. E foi aí também que essa área ganhou esse mobiliário urbano. Então, pra gente conhecer um pouquinho sobre a história dessa rua, ela já existia lá no século XVIII e era chamada Rua da Fonte do Ramos. Era claramente uma referência a essa carioca que a gente falou que existia ali no Largo dos Fagundes. Inclusive esse largo era o fim da rua na época. E o nome da rua mudou algumas vezes. Ela se chamou Rua dos Moinhos de Vento, isso por causa dos moinhos de beneficiamento de arroz que existiam aqui na região. Em 1817, ela passou a ser chamada de Rua Bela e seguiu com esse nome até 1865, quando virou Rua Bela do Senado. Aqui nós estamos na altura da Rua Álvaro de Carvalho. O Felipe Schmidt foi um governador catarinense na década de 1910 e esse se tornou o nome definitivo da rua lá nos anos 1920. No ano de 1928, o prefeito Mauro Ramos determinou o alargamento dessa via para dar vazão aos veículos. Isso porque a Felipe Schmidt passou a ligar a Praça 15 de Novembro e região à parte mais alta, no chamado bairro da Figueira, até a Ponte Hercílio Luz. O final da rua, na época, era o antigo cemitério da cidade, onde hoje é o famoso Parque da Luz. Só que, infelizmente, nesse alargamento, boa parte do patrimônio colonial que tinha aqui na via se perdeu. Aí, com o surgimento da Avenida Rio Branco e das novas pontes aqui na região, a Felipe Schmidt perdeu parte do tráfego de carros. E aí, entre 1976 e 1977, foi implantado o primeiro calçadão aqui na via. Isso entre a Praça 15 e a Rua Jerônimo Coelho, que é exatamente onde nós estamos. Olha só, daqui a gente já consegue ver o prédio mais antigo da rua, que é a Igreja de São Francisco. As obras dela, pessoal, terminaram em 1803. A Ordem Terceira de São Francisco da Penitência se instalou aqui na capital catarinense no ano de 1745. Mas o terreno para a construção de uma igreja própria só foi doado em 1754, por Domingos Francisco de Araújo, um português morador de Desterro. Em 1802, a licença para a construção da igreja foi solicitada ao príncipe regente Dom José, e no mesmo ano já foi lançada sua pedra fundamental. Em 1804 foram comprados os portais e em 1819 os sinos. E uma curiosidade, ela passou 112 anos em obras. Isso porque lá em 1851, rumores diziam que as torres da igreja poderiam vir a desmoronar. Aí foram fechadas as portas laterais do templo. E ela só foi ser inaugurada de novo em 1915. Ela passou por uma restauração que começou em 2012, terminou em 2019 e custou cerca de 6,9 milhões de reais. Mas ela ainda mantém quase toda a arquitetura original, no estilo barroco e neoclássico. E uma curiosidade que daqui de baixo a gente não consegue ver. No alto de cada uma das torres tem um catavento em forma de galo. Isso faz com que ela seja conhecida também como Igreja dos Galos. Esses galinhos eram um adorno bem comum nas igrejas europeias e eram usados para indicar a direção do vento mesmo.
Aqui na frente dela tem uma feirinha de artesanatos e ali dobrando tem vários comércios onde a gente passou. Agora aqui, pessoal, a gente está indo em direção a talvez a esquina mais famosa de Florianópolis, que é conhecida como Esquina Democrática. Ela fica no cruzamento aqui da rua Felipe Schmidt, que é onde nós estamos, com a Trajano, que é a próxima travessa. E ela ganhou essa popularidade toda por causa do café Ponto Chique, isso lá a partir dos anos 1940, que mais tarde ficou conhecido como Senadinho. Então, lá nesse café onde a gente vai passar agora, um grupinho de clientes formou uma confraria, e essa confraria oferece diplomas a personalidades e entidades. E ele também ficou famoso por ser um lugar de discussões políticas, e foi um dos cenários da Novembrada de 1979. Ali na esquina, na esquerda, a gente consegue ver o edifício da Livraria Central. A livraria mesmo foi fundada em 1910, só que o edifício é datado de 1928, porque ele teve que ser reconstruído durante o alargamento da via. E ali na frente dela fica a Confeitaria Chiquinho, que antes era um casarão colonial datado de 1904. Em 1924, esse casarão original foi demolido e um prédio de 3 pavimentos foi construído no lugar. A inauguração, inclusive, foi destaque no jornal A Gazeta, que salientava que o prédio era o mais alto do estado inteiro. E aqui na nossa direita, esse edifício que tem o térreo preto é o Café Ponto Chique. Ó, tá até escrito ali em cima, Senadinho. Então essa confraria que tinha aqui no café era conhecida por SPQF, do latim Senatus Populusque Florianopolitanos. Mas tinha uma brincadeira também que o nome significava Senado para qualquer fofoca. E é daí a origem do apelido Senadinho. Em 30 de novembro de 1979, o escolhido para receber a primeira homenagem aqui do Senadinho foi João Batista Figueiredo, que era o então presidente da República. Mas acabaram acontecendo algumas manifestações contra o sistema ditatorial que era vigente na época. E esse episódio ficou conhecido como a Novembrada. Então, o presidente veio aqui no café para ser homenageado, mas ele acabou levando um tapa de um dos manifestantes. E aqui nós chegamos no fim da rua Felipe Schmidt, que é a Praça 15 de Novembro, que é onde tem uma famosa figueira centenária. Só que como vocês podem ver, ela tá toda fechada, isso por conta do carnaval. Então o que nós vamos fazer? A gente dobrou à esquerda e vamos continuar seguindo a praça em direção a um palácio histórico que tem aqui, que é onde fica o Museu Histórico de Santa Catarina. E essa vai ser a nossa primeira parada do dia. O Museu Histórico de Santa Catarina fica localizado no Palácio Cruz e Souza, que é o antigo Palácio Rosado, e ele já está aparecendo aqui na nossa esquerda. Ele é um museu desde 1986, fica localizado bem na praça principal da cidade, que é a Praça 15 de Novembro, e já foi palácio do governo do estado. Então, o estilo arquitetônico dele é eclético, ele foi construído de 1739 a 1749, ele foi restaurado em 1977, 1984 e 2005. E em 79 ele passou a ser chamado Palácio Cruz e Souza, uma homenagem ao poeta catarinense de mesmo nome. Em meados do século XVIII foi criada a Capitania de Santa Catarina e nomeado seu primeiro governador, o brigadeiro José da Silva Paz. Foi quando também foi construído, junto à Praça da Vila do Desterro, um prédio de 3 seções e 2 pavimentos. E durante mais de um século, o palácio passou por diversas modificações, até que entre 1894 e 1898, uma grande reforma foi realizada, e o prédio adquiriu as características que tem até hoje. Aqui aconteceram vários bailes e outras solenidades, e o palácio recebeu diversas visitas ilustres, como Dom Pedro I em 1826 e Dom Pedro II em 1845 e 1865.
Ó, como vocês puderam ver, o acesso para o museu fica na lateral, nesse jardinzinho aqui. E logo na entrada fica a Lei de Criação e Tombamento. O Museu Histórico de Santa Catarina foi criado em 4 de outubro de 1978. E ele foi inaugurado na Casa da Alfândega em 2 de março de 1979. Aí em 86 se mudou para cá, para o Palácio Cruz e Souza. Em 84 o palácio foi tombado como Patrimônio Histórico do Estado. O horário de funcionamento aqui do museu é de terça-feira a sexta-feira, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, e aos sábados, das 10 da manhã até 1h30 da tarde. A entrada aqui foi gratuita, eu só tive que preencher um cadastrozinho online, que eu acessei através de um QR Code, que está disponível ali na recepção. O cadastro é só para ter controle do número de visitantes, tá? E é super rapidinho de preencher. Olha a riqueza de detalhes do teto e da escadaria. Toda a balaustrada e os balcões são feitos em mármore de Carrara e são peças trabalhadas na Itália. As estátuas de bronze são de cavaleiros medievais. Mas olha só o vitral em Arte Nouveau. E lembra aquela rosa do salão de baile do Castelo da Bela e a Fera, sabe? E agora aqui está acontecendo essa exposição chamada Federalismo, a revolução que abalou Santa Catarina. E a visitação é até novembro de 2025. E nessa exposição a gente vai encontrar mapas, documentos, fotos, maquetes, quadros a óleo e armas de época. Isso tudo para contar a história de um fato ocorrido há 130 anos, que transformou Santa Catarina e tornou a então pacata cidade do Desterro a capital provisória da República dos Estados Unidos do Brasil. Foi uma oposição ao governo de Floriano Peixoto. E é daí a origem do nome Florianópolis. Florianópolis significa cidade Floriano. E antes a cidade era conhecida como Desterro. E olha aqui como era Desterro em 1866. E tu que tá aí me assistindo agora já sabia desse fato? Porque eu não, estou aprendendo aqui com vocês. Então esse palácio aqui, ele foi uma parte super importante desse momento histórico. Isso quando ele era ainda Palácio do Governo. Ele se tornou, pessoal, sede do governo provisório durante 7 meses. Ou seja, de outubro de 1893 a abril de 1894. Aqui tem uma breve história do Código Morse, que foi criado na década de 1830 e em 1839 foi concluída a elaboração do código para o uso no telégrafo. No Brasil, o telégrafo foi inaugurado em 1857. A primeira linha ficava entre Petrópolis e o Rio de Janeiro. O fim do Império, com a deposição de Dom Pedro II e a sua substituição por militares, provocou ondas de choque que agitaram o Brasil de sul a norte. Correntes políticas favoráveis a uma república composta por estados federados entraram em choque com os defensores de uma república com poder central forte. Em fevereiro de 1893 é deflagrada a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. E em setembro do mesmo ano, a Armada, a Marinha do Brasil, cercou e bombardeou a capital do país, o Rio de Janeiro, iniciando a conhecida Revolta da Armada. E aqui, pessoal, tem toda a história nos painéis para ir acompanhando. E aqui tem a lei que mudou o nome da cidade de Desterro para Florianópolis. Isso em 1º de outubro de 1894. E quem assinou foi o Hercílio Luz. No episódio anterior, a gente conheceu uma ponte super famosa aqui de Floripa que homenageia ele. E a gente aproveitou para conhecer Itaguaçu também nesse episódio. Uma praia super bonita, onde a gente descobriu a origem do apelido de Floripa ser a Ilha da Magia. Vou deixar esse episódio aqui em cima linkado. Olha que legal esse painel. Aqui a gente consegue conhecer alguns dos principais personagens desses eventos históricos e onde aconteceu a atuação deles. Tem uma simulação esquemática das movimentações das tropas e navios. Olha, algumas das biografias estão disponibilizadas no arquivo. O arquivo fica aqui do ladinho mesmo, viu, pessoal? É só pegar e ler.
Tu sabia que algumas das ruas e praças de Florianópolis tiveram seus nomes modificados com a instalação da República em 1889? Pois então, todas essas placas aqui ilustram todos os nomes modificados. Isso porque com a instalação da República eram necessários novos símbolos. Isso para remover as referências do regime anterior, que era a monarquia. Ó, a Praça 15 de Novembro, a mais importante aqui da cidade, era chamada Praça Barão de Laguna. E pra cá tem o quê? Vamos ver. Banheiro feminino e um auditóriozinho com um urso meio estranho no canto. Não entendi muito bem a relação do urso com a exposição, mas tudo bem. Ele tá sentadinho assistindo umas paisagens na televisão. Aqui tem uns jardins bonitos, mas eu acho que tá sem acesso. Bom, vamos voltar para a área da exposição, porque tem mais coisa pra gente ver. Esse é o piano do maestro José Brasilício de Souza, que foi quem fez a melodia para o hino do estado de Santa Catarina. Ele nasceu em Pernambuco, mas passou a sua infância aqui, na cidade do Desterro. Esse é um piano de marca francesa, que é datado da segunda metade do século XIX. Essa é uma instalação com os nomes de mais de 100 mulheres, viúvas, órfãs e mães, que se organizaram e assumiram posições políticas durante a Revolução Federalista. E ela está aqui para homenagear o mês da mulher. Essa é uma maquete da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, que hoje é pertencente ao município de Governador Celso Ramos. Lá no século XVIII, ela fazia parte do sistema de defesa idealizada pelo brigadeiro José da Silva Paz. A construção dela teve início em 1739 e ela tem influência renascentista. Aqui também tem um armamento que fez parte da Revolução. E essas bandeiras penduradas aqui são bandeiras náuticas. Cada uma delas representa um sinal que segue um código internacional. Por exemplo, aquela bandeira na letra O significa Homem ao Mar. E na próxima sala fica outra exposição, que é a exposição Dom Pedro II 200 anos. E ela vai ficar por aqui até dia 29 de março. Aqui a gente pode encontrar itens que mostram um pouco da trajetória do imperador Dom Pedro II, recontando um pouco dos principais momentos do reinado dele e da vida dele. Dom Pedro II foi o primeiro e único monarca brasileiro nato. Ele nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E ele fez uma visita a Santa Catarina, desembarcou por aqui em 12 de outubro de 1845 e visitou Desterro, São José, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. Esse aqui é um periódico chamado A Lente. Ele começou a circular em 1883 e teve a participação daquele que foi um dos mais destacados ilustradores do século XIX, no Rio Grande do Sul, o Araújo Guerra. Então, essa edição aqui é a número 78, e ela trouxe na capa 3 ratinhos roendo a coroa imperial. Isso para aliviar a carga que estava na cabeça do velho imperador, que segundo o periódico estava cada vez mais desnorteado.
E olha que legal, essa aqui é uma área cenográfica que tá prontinha para tirar uma foto estilo imperador do Brasil, para sair daqui da exposição com uma recordação à altura. E aqui no último ambiente ficam os restos mortais de João Cruz e Souza, que dá nome ao palácio. Ele nasceu aqui na antiga Desterro em 24 de novembro de 1861 e era filho de escravos alforriados. Ele foi criado no solar dos que foram senhores de seus pais e recebeu lá em 1874 uma bolsa de estudos para o Ateneu Catarinense, e desde muito cedo ele se voltou para a literatura. Ele fundou o jornal Colombo e a Tribuna Popular. Ele faleceu em Minas Gerais em 19 de março de 1898. E em 26 de novembro de 2007, os seus restos mortais vieram para cá, para Florianópolis. Desterrense, negro, filho de alforriados, poeta, redator, arquivista, amante das artes, marido e pai. João da Cruz e Souza, multifacetado, catarinense, marco do simbolismo brasileiro. E aqui tem mais um pouco da história dele. E por aqui termina a nossa visitação. Depois desse passeio cheio de história e cultura, bora voltar pro centro histórico? Porque tem muitas coisas aqui na volta pra gente descobrir a pé. É tudo pertinho. Então no próximo episódio a gente se vê caminhando por aqui, por Florianópolis. Tchau, tchau!